Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, a comunhão entre os irmãos. Graças a Deus, estamos na última lição deste trimestre, do primeiro trimestre do ano de 2012. Todas as lições foram muito importantes, algumas eu não pude estar, viajei, mas de número 13, a última, estamos dando hoje porque atrasamos, que tem o título Somente em Jesus. Em Jesus tem uma verdadeira prosperidade. O título desta lição já está dizendo, como estava dizendo o pastor da televisão, só em Jesus é quem pode fazer, ninguém mais pode fazer nada. A gente faz através dele, mas as pessoas às vezes confiam no homem e é como perde, né? Mas se botar Deus primeiro, através do homem, que Deus usa os homens para fazer a obra dele. Nós estamos agora numa lição nova que chegou, que esta é indispensável para todos nós. Se não viermos naquele dia, pelo menos ler a lição, não deixar de ler e observar, toda sobre o Apocalipse, sobre as 7 igrejas da Ásia, o que ela é, o que não é, a roda, a igreja do amor, a igreja que tolera tudo, e assim, cada uma tem o seu significado, cada uma tem que ela representa, no fim, todas as igrejas de hoje, podemos dizer, do mundo inteiro, as igrejas da Ásia. Nesta lição nós vamos, sem perda de tempo, eu vou ler aqui a introdução e depois vou pedir para os irmãos que têm a lição lerem também. Na introdução diz assim: muitos acreditam que só conseguiremos viver plenamente se formos ricos e saudáveis. O outro extremo, existem aqueles que acham que só conseguiremos agradar a Deus se vivermos em completa pobreza. Também está errado. A Bíblia mostra que a resposta a esses conflitos passa necessariamente por um tremendo correto acerca do verdadeiro valor das realidades material e espiritual. Então, tanto um como o outro, alguém acha que está de um jeito ou de outro. Mas aqui nós vamos encontrar a correta mesmo, e realmente o que é a palavra ou o seguimento mais correto nosso diante de Deus. Por conseguinte, devemos buscar um equilíbrio entre ambas as posturas, pois como um ser composto de espírito, alma e corpo, falando em 1 Tessalonicenses 5:3, o homem apresenta necessidades tanto materiais como espirituais. Vejamos, pois, como ter uma vida realmente abundante. Nesta lição, nós vamos ver que o equilíbrio é um dos pontos mais importantes na vida de uma pessoa. Quando alguém é desequilibrado, seja para um lado ou para outro, ou ele é de mais ou de menos. Mas o equilíbrio é tão provável que uma pessoa que não sabe andar de bicicleta é porque ele não sabe se equilibrar. Então é sair e cair, mas quando ele aprende, anda de todo jeito, olha para trás, olha para frente, olha para o pneu, mas não cai. Mesmo assim é a nossa vida. Quando está equilibrada, pautada nos padrões de Deus, na palavra de Deus, então nós estamos equilibrados. Tanto faz uma coisa vindo do lado como do outro, nós continuamos olhando para Cristo, não é verdade? E nisso nós vamos à frente. O problema, aqui que nós vamos encontrar nessa lição, que vai ser apresentada, é que muitos homens entraram por apenas o pensamento deles e inventaram um bocado de coisa e deixaram de seguir a palavra de Deus como ela é. Criaram o seu próprio pensamento, eu acho que é assim, e fugir da regra que é a palavra de Deus. E esse é o problema dos maiores homens, não é nem de nós aqui, que somos leigos, mas dos homens mais entendidos na cultura, às vezes se aprofundam tanto que no fim, dentro da palavra de Deus, eles fogem e faz do jeito que da teoria deles.
ou da teologia deles, não é a teologia de Deus. Então, nós vemos, agora vamos começar os tópicos desta lição. A vida abundante consiste no equilíbrio. A matéria superestimada. Vamos ver o que diz esse texto. Vou pedir para a irmã Rosicleide ler esse primeiro texto aqui sobre a vida abundante consiste no equilíbrio e que tem, dizendo assim, a matéria superestimada. Vocês que têm a lição acompanhem, observando, porque a gente depois não precisa nem explicar muito. Pode ler, irmão. É um erro Escute bem. superestimar a matéria e suprimir as coisas espirituais, como ensinam o materialismo e o ateísmo. A história mostra que a realidade material sozinha não foi e não é capaz de garantir o bem-estar do ser humano. Não somos apenas razão, nem unicamente emoção. Somos seres espirituais e materiais, ou seja, somos seres integrais que necessitam da ajuda divina em todos os aspectos. Por isso, a prosperidade bíblica leva em conta tanto a realidade espiritual como a material. Nós vemos aqui que esses dois grupos de pessoas aqui, os materialistas e o ateísmo, são duas seitas perigosas. Aqui dizem, o materialismo é uma doutrina que identifica na matéria a realidade do universo. Eles só creem nisso aí. É a realidade do universo, é a matéria. Ele não crê que Deus é o dono da vida deles. Eles acham que a matéria para eles é tudo, que ela existe através de outro sistema. Não é como a gente prega, que Deus é quem nos criou, que permitiu que a gente... Ele não acredita. Então, essa seita vive por aí, doutrinando, e o povo deles, os adeptos deles, segue dessa maneira. O ateísmo, você já sabe o que é, doutrina que nega a existência de Deus. Pronto. Essa já nega a existência de Deus. Então são perigosos. Mas a igreja do Senhor não aceita nenhuma dessas teses ou dessa teoria, porque é refutada pela palavra de Deus. Na Bíblia não se encontra nada disso, dizendo que o homem é só uma matéria e que não tem, outros dizem que não tem nada, acabou, morreu, acabou-se, pronto. É viver aqui e é uma matéria, pronto. Então, não precisa de fazer isso ou aquilo outro para conseguir. Você vive da maneira que eles ensinam. Então, assim, os homens que seguem a eles vão de mal a pior. O ateísmo também não acredita que nem Deus existe. Pronto. Aí, este e outro é pior. Lá em Pedra Divina existia um homem, ele tipo um ateu. Esse, porque o doutor José Martins, ele dizia que o Deus dele era o copo de cerveja dele, o dinheiro dele. Um dia ele vinha no carro, era uma rural nesse tempo, faz anos, vinha nem minhas filhas ainda, e ele vinha e a rural virou. Aí o braço dele ficou imprensado. Ele já tinha dito isto a uma pessoa quando estava bebendo. O rapaz que estava num carro que eu fretava. Sempre ele contava a mim, ele não era crente, mas contava isso a mim. Então ele disse, ele gritou dizendo, olá, por amor de Deus, me tire daqui. Que quando foi virando, que ele foi saindo, aí a rural virou uma barreira, imprensou a porta, imprensou o braço dele. Aí ele gritou. Aí ele ficou calado, deixou. Eu estava bebendo no outro dia, ele disse, doutor José Martins, o senhor não disse, o senhor disse que não existe Deus. Ele estava bem esse homem nessa conversa. Isso não existe não. A gente vive assim mesmo, e nasce. É isso. Ele disse, como o senhor estava imprensado na rural e gritou, por Deus, dizendo que eu valesse você, por amor de Deus. Ele disse, é uma missão, um ditado que existe, ou se acostumado a falar que existe. Não tem jeito para ele. Entendeu? Ele não acredita de jeito nenhum. Tinha que inventar uma coisa. Mas nós agradecemos ao nosso Deus por sermos conhecedores da verdade. A pessoa mais leiga, sendo um crente em Jesus Cristo, escuta só a palavra e crê que Deus existe, até porque ele sente e a maneira como age na vida dele. Então essas seitas são perigosas. Não devemos viver pensando que somos apenas seres espirituais e materiais. E se somos seres
espirituais e materiais, então tem alguém que controla a nossa vida. Não é só uma coisa. Deus fez o homem do pó da terra. A ciência mesmo sabe disso, porque ele não quer acreditar, mas descobrem porque o homem, por mais que eles coloquem dentro de um caixão de vidro fechado, mas ele se desmancha lá dentro. Com o tempo demora mais, mas se desmancha lá. Ele já vai uma bactéria no corpo que lá dentro do caixão fechado ele se desmancha e vira em nada. Eu quero ver qual é que permanece com uma pessoa sem nunca mais ele desmanchar o seu corpo. Ele tem que virar pó ou lama como for, mas ele se desmancha, porque ele é uma parte da matéria. Mas o Espírito que veio de Deus é isso que Deus quer, que a gente ande na presença dele para ele retornar para a glória e não ficar sofrendo. Além dessa semana sobre aqueles que vão para o inferno, que também falado como alguém não acredita, e os que vão para a glória. Os que estão com Cristo a partir daqui vão logo para o paraíso. Segundo os estudiosos, o paraíso ele era perto do Hades. Por isso que o homem, Lázaro, quando estava lá, o rico viu, como se fosse bem pertinho. Mas quando o Senhor ressuscitou, a Bíblia diz que ele levou lá no livro de Efésios, levou o cativo no cativeiro. Então, ele transportou os mortos nele e os profetas todos para o paraíso, para que signifique o terceiro céu. Porém, os homens que não têm Deus continuam no sofrimento. Já num sofrimento, não no lago de fogo ainda, mas já sofrendo. E depois irão para o lago de fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas os homens procuraram ir para lá. Então Deus não quer ninguém lá. Por isso que Ele quer a alegria dele ver nós aqui, louvando o seu nome e esperando o dia da sua volta. Então, meus irmãos, esta teoria desses dois grupos, do materialismo e do ateísmo, é perigosíssimo, tem enganado muita gente. Mas é que o Senhor não se engana com esta tese deles, que matéria é matéria e que Deus não existe, que é o do ateu. Então, foi o texto que a irmã leu, que fala matéria superestimada, quer dizer, eles amam mais a matéria do que Deus. Quantas pessoas estão por aí, até nessa lição vai mostrar aqui que tem pessoas por aí se preocupando mais com o bem-estar do corpo, tendo o corpo legal, ele se esquece que tem a alma para ir para o céu. Tudo bem, tem que se cuidar do corpo, porque é templo do Espírito Santo. Mas que a gente não estime mais o nosso corpo como que Deus não tem, não é o dono dele. Senão a gente depois estamos decepcionados. Temos que cuidar da saúde, por quê? Até para trabalhar, para estudar, para cuidar da nossa família, isso é muito importante. Agora, não superestimar ele, ser superestimado como se fosse mais do que Deus. Alguém hoje está dizendo, cuide do seu corpo, esquece de Deus. Esquece até de vir para a igreja. Diz uma certa história? Sim. Estava passando com minha irmã ela falando que colocar o filho, você é barraí, primeiro é a formação, primeiro é a flor de Deus. Então na hora que gostamos de fazer, trabalhar com outra coisa, estava trabalhando com a flor de Deus, e ela dizia assim, que primeiro já tinha que formar um dela, tudo. Aí foi disse a ela que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E aqui nós temos Deus acrescentar. Se a gente fizer isso, Deus só vai abençoar. Quando a gente cuida só das nossas coisas, às vezes vai, mas depois contar dela para baixo. O que é que você tem um filho formado? Tem muita gente por aí que fez tantos esforços e se esqueceu de Deus, mas não teve resultado nenhum mais para frente. A nossa vantagem é a gente lutar para a nossa família, ser alguma coisa, mas também sempre nos pés do Senhor. Porque se Deus não edificar a casa, o que é que diz? Em vão trabalhos que é difícil. Se Deus não guardar a cidade, em vão os sentinelas vão vigiar. E é isso que o povo está por aí nesse pensamento. Então, meus irmãos, vamos ver mais daqui a outra aqui. Então, diz assim, somos seres espirituais e materiais, ou somos seres materiais espirituais, ou seja, somos seres integrais, que necessitam da ajuda divina em todos os aspectos. Por isso, a prosperidade bíblica leva em conta tanto a realidade espiritual como a material. Então, Deus quer que nós tenha o equilíbrio material, que é o cuidado da nossa vida material, mas também não esquecer a parte espiritual. Paulo ensina muito isso sobre o cuidado
Não sabeis vós que sois do templo do Espírito Santo? Não é isso que Deus, se alguém destruir esse templo, o Deus o destruirá? Então, leia ainda esse texto irmão, aqui, que é do primeiro tópico, para eu já mandar. A matéria negada. Sendo o dinheiro um bem material, Escute isso aí. como deve ser a nossa relação com ele? Não há nada nas Escrituras que condene a sua posse, a não ser o amor a ele. 1 Timóteo 6 e 10. Por conseguinte, a questão reside justamente na forma como o adquirimos, como usamos e como vemos. O Senhor Jesus, por exemplo, usava o dinheiro para ajudar ao próximo, enquanto Judas o utilizava como propósitos mesquinhos e desonestos. O dinheiro deve ser empregado com sabedoria, prudência e cuidado, visando sempre a glória de Deus. Cuidado com o consumismo e seja sempre um dizimista fiel. Malaquias 3 e 10. Então, o dinheiro, como alguém, tem gente que pega assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, senão Deus não tinha permitido nem que a gente trabalhasse para trabalhar de graça. Não. É o amor a ele. O amor a ele quer dizer a gente ser tão apegado ao dinheiro que o dinheiro para a gente é tudo. É uma tarrafa que não dá nem um pão, uma pessoa que passa pedindo, não ajuda alguém que precisa. Porque tem muita gente sabida que quer usurpar da gente. Aí isso aí é o que a gente também quer saber do dinheiro trabalhando. Usurpando o dinheiro, não quer trabalhar, não quer fazer nada e todo dia na sua casa. Aí Deus também não gosta disso não. Paulo disse isso, alguém que andava de casa em casa, pedindo. Se você não quer trabalhar, também não pode. Porque Paulo, além de ser obreiro do Senhor, ele fazia tempo. Ele não era obreiro, exclusivamente ele disse, não que eu não precisasse, mas graças a Deus que eu já tinha, eu tinha. Teve momentos que ele parou de trabalhar e passou assim por um pouco de aperto, porque chegou num lugar que não tinha rendimento. E ele andava viajando no meio do mundo, não parava aqui um pouco do outro, mas ele disse que não sabe lugar um dia quando a igreja de Filipe, que era uma igreja muito hospitaleira, muito generosa, mandou para ele, portanto, mandou para lá, porque sabia que ele estava precisando. Mas Paulo disse isso, quem não quer trabalhar também não pode. Tem gente sabia, que fica dizendo que não pode trabalhar, só vive doente, não sei o que, estou doente. Tem gente em todo canto assim. Aí Deus não gosta disso não. Também. E não tem quem é doente também. Agora você negar a uma pessoa que chegou, parou de trabalhar, é empregado, passou a semana ou dois trabalhar, ou estava doente, e você negar uma pessoa dessa aí não é humano. Então, Jesus não disse, nem que Paulo condenou o dinheiro na nossa mão. É a maneira de saber usar. Agora tem gente que tem tanto dinheiro, é só para o consumismo. Ele compra tanto morre, tanta coisa, que até a feira ele não compra. Aí fica pedindo um pão a um pedaço de carne a outro, mas o dinheiro, se você entrar na casa, é morto por todo lado. E endividado em todo canto, mas não tem dinheiro nem fazer a feira. Aí está errado. E até para contribuir para a casa do Senhor, muitas vezes não tem. Quando Deus manda. E o Judas, o que é que fez? Pegou o dinheiro, para quê? Para entregar Jesus. Esse dinheiro foi... Ele até jogou no mato depois. Jogou, disse que não queria o sacerdote, ninguém quer esse dinheiro não. Ele disse, a ferreada jogou para o altar. Quando as pratas caíram lá, as moedas, que era mais moeda, parece que não tinha dinheiro de papel nesse tempo, fala mais moeda. Aí vai o sacerdote juntar, que esse dinheiro é coisa de sangue. Foi que Judas vendeu o homem que a gente matou. Aí, então, vamos matar. Não pode. Vamos pegar ele e construir lá, fazer um negócio lá para o cemitério. Para lá, que já é de morte mesmo, nem quiseram dinheiro. Então esse dinheiro... que na vida deles que compraram a terra. Foi o dinheiro. Compraram um campo lá, depois aí colocaram tudo para o cemitério. Eles não quiseram nada. O sacerdote mesmo tinha firma desse dinheiro que não estava certo. Eles tinham vendido, comprado, venderam, Judas vendeu Jesus, mas eles reconheceram que esse dinheiro não dá para ficar com ele. Não dá, porque esse dinheiro não dá para só dá mesmo para Judas, que entregou. E eles consideravam Judas traidor. Pronto. Eles mesmo fizeram o jeito de Judas ser traidor e eles acharam que Judas estava errado. Está vendo? Então tem a maneira do dinheiro não ser bem aplicado. É essa a maneira de Judas e outras mais. Nós temos que saber usar o nosso dinheiro. Isso se chama equilíbrio. Tinha um homem, o pastor Alberto Guedes, era um bancário, Banco do Brasil e Natal. Alguém dizia que ele era muito sobrinho. Mas no ponto eu estava lá. Sabe o que ele fazia?
Ele vinha, irmão, se o senhor quiser pensar que ela está. Pode ir, não tem problema, o senhor já veio, já levou, muito pai, desculpa, vai, ela está precisando, ela já veio, domingo, senhor vem. Sim, então quer dizer, então esse bancário, ele fazia as contas bem certinho na conta do lápis, ia fazer a feira do dia. Dizia até assim, chama assim, isso é uma coisa mesquinha demais desse homem, mas ele era sinistro certo, ele fazia tudo certinho, agora ele controlava o dinheiro dele, ninguém. Quando ele chegava no banco, no mercado, ele ia fazer a feira, ninguém nem no mercado enrolava ele, porque no supermercado tem um negócio, como ele era do banco, você sabe o que é matemática, aí eu olhava ele olhava o preço das coisas digitando. Quando chegava lá, o cara passava 10 centavos, ele está ali, você digita mais dinheiro. O cara bancário, acostumado a fazer conta todo dia, formado em matemática. Aí errava. Aí ele botava centavo, ele estava tanto. Quando uma mulher passava, a pessoa passava no caixa. Então ele era um homem equilibrado, vivia com a vida dele bem equilibrado e direitinho. Então, muito cuidado com o nosso equilíbrio em tudo, seja nossas finanças e em qualquer coisa da nossa vida. Então, como irmão, a matéria negada, sendo o dinheiro um bem material, como deve ser a nossa vida? Foi a maneira de usar, vai ser certo. Se a gente souber usar o dinheiro, é uma bênção. Como disse alguém, disse, dinheiro não é felicidade. Aí uma pessoa disse, então dinheiro para mim. Você não quer dar, não dá no ponto que eu quero dizer. A gente vive feliz, com tudo pago direitinho, através do dinheiro que nós ganhamos, quando a gente sabe fazer tudo direitinho. Não é a beleza do céu de ser tranquilo, saber que que no comércio você está em, mesmo que esteja devendo, mas pagou suas prestações em dia. Você dever no comércio uma prestação para pagar não é pecado não. Contudo que você não tinha, esteja com ele direitinho para pagar em dia. O comércio acha até bom, porque ele nem já sabe que aquele dia está aquele dinheiro certo. Agora o problema é você ficar pagando 5, 6 meses, 4, 5 meses, o povo cobrando, chamando você aí. Você também não dorme direito. Por mais que o cara seja, ele não está tranquilo. Tranquilo está quando a gente está com a vida bem. Eu sei que eu fico aperreadozinho quando eu estou endividado, que eu não fui, que eu não pago as coisas no dia. Eu fico aperreado, então me dá até dor no estômago. Chega até uma gastrite nervosa, porque dá mesmo. A gente fica sem saber, porque às vezes a gente desconta. Como eu já disse uma certa vez, eu passei numa loja de Natal que tinha o nome Tentação. Nunca mais eu passei nem perto dela. O nome já tinha Tentação e o povo começaram a me chamar para comprar, não vou comprar nada não, vai dar para poder comprar um negócio. Não é que eu fui para o SPC, nessa conta, uma conta que eu não tinha jeito para pagar não. Eu lutava de todo jeito, eu digo isso, nunca mais. Já estava gostando, então eu lembrei, Tentação, nunca mais. Quando me tentarem para fazer uma coisa, aí eu vi postar muito, eu sei que não está certo. Eu fui criminalista e lutava muito com o contato, porque eu era doido por contato. E quanto mais o cara pagava direito, aí é que eu era doido para ele vender, porque eu sabia que eu vendia, entendeu? Porque eu sabia que ele pagava. Mas a gente força tanto que a pessoa diz, eu não queria, o senhor forçou tanto. Então não tem muito a dizer, porque eu forcei a pessoa. Né? Vamos lá, irmão. Essa aqui, depois eu chamo o outro menino para aqui. O segundo tópico é assim, corrigindo os erros acerca da pobreza. Vamos ver. Pobreza é pecado. E pecado. Embora a Ele ficou longe, os caras passam a filmar ele, ficou longe. Da entrada do pecado no mundo, isso não significa que o crente pobre esteja em pecado. Sim. A pobreza é uma das consequências do pecado, mas não necessariamente de pecados pessoais de mesmo acontecer. De uma forma geral, os chamados pais da igreja ensinavam que a pobreza, além de ser uma das consequências do pecado, é também o resultado da má distribuição de renda e da concentração de poder. Para ele, essa situação poderia ser amenizada através da solidariedade dos mais abastados com os menos afortunados. Vários. Nesse texto aqui ele diz, embora a pobreza seja uma consequência do pecado, a entrada do pecado no mundo, isso não significa que o crente pobre esteja em pecado. Isso não significa. Os pais da igreja, eles acreditam muito nisso aí, sempre vinha da decorrência do pecado. Alguém diz, pobre é o diabo. Certo. Mas,
Um crente, porque não tem dinheiro, ou porque está passando necessidade, não é obrigado que ele esteja. É um problema pessoal dele, às vezes não é pecado. Apenas um problema pessoal dele, que atrapalhou a vida dele. Mas não é pecado. Às vezes uma doença chegou, mas não é por causa do pecado. Chegou, ele gastou, foi endividado. Aí é um problema que ele está passando. Deus não vai castigar tanta pessoa só por causa do pecado e deixar ele pobre. Mas a teoria dos homens aí, da prosperidade, da teologia da prosperidade, da confissão positiva, eles acham tudo que é um pecado grande, você está em falta com Deus, espiritualmente você não está certo. Jó estava errado? Ficou pobre ou não ficou? Adoeceu ou não adoeceu? Deus estava testando como ele, como o outro. Paulo também disse que era pobre, mas enriquecia muitos. Pedro e João também não eram homens ricos, mas enriquecia muitos na área espiritual, curando, libertando do sofrimento. E ele não era rico não. Mas viviam em pecado, Paulo e João? Pedro e João também não, mas ele não era homem rico não. Rico, abastado não. Agora os pais da igreja, eles de uma forma geral, os chamados pais da igreja ensinaram que a pobreza, além de ser uma das consequências do pecado, é também o resultado da mal distribuição de renda. Como? Já está dito aqui. A mal distribuição de renda é o seguinte: pessoas abastadas, eles querem dar nada a você? Quanto mais pudesse tomar mais de você, mas se os abastados do mundo inteiro, eles olhassem para a necessidade de pessoas que não têm condições de botar um filho na escola, ajudassem, está com problema de saúde, pagasse um exame, eu vou pagar. Os mais conhecidos perto dele, quer dizer, o mundo é diferente. Mas os mais ricos, eles se afastam mais demais. Parece que não estão vendo. Até as autoridades do poder público, o que eles fazem? Dizem que o sistema de saúde está muito bom, mas não está. Mas porque querem, se quisessem, porque eles gastam dinheiro demais com outras coisas que não devia, e o mais necessário eles podem. São abastados também, que têm um dinheiro livre, que vem fundos perdidos para fazer tudo isso. E os homens ricos, tem homem rico, capaz de se quisesse ajudar, numa cidade dessa, igual o governo ajuda, ele mandava, e assim, isso aqui é por minha conta, ou distribuir para as pessoas, remédio, ou alguma coisa, e devia melhor um pouco. Mas os mais favorecidos, mais abastados, não colaboram, não são solidários com as pessoas. Até no nosso meio, eu já vi pessoas em lugares que trabalham por aí, não vou dizer do nome, mas pessoas que não tinham nada na igreja, mas depois que arranjaram até um carro novo, eles fecharam os vidros para mim e não quiseram mais levar ninguém porque sujaram o carro. Gente rica, por onde eu passado nesse mundo, meu Deus, nessa cidade por onde eu passado. Olha, até no nosso meio. Então, que fará os homens que não têm o temor de Deus? Então, os homens, mas do tempo passado, eles calculavam isso. Para eles, essa situação poderia ser amenizada através da solidariedade dos mais abastados, com os menos favorecidos. No tempo da igreja primitiva, ninguém sofria, e no Velho Testamento diz assim: e não haverá pobre entre vós. Mas será que não faltou a pobreza? Essa pobreza que o escritor falou no Velho Testamento, de não haver pobre, ele queria dizer: se vocês ajudarem a pessoa que está necessitada, eles não vão faltar um pão na mesa. E foi o que os judeus fizeram na época passada. Quando alguém castigou os israelitas, emprestando juros altos, a Osena, que era mais de 10% ou mais ainda, que já 11%, para Deus já estava errado demais, 10 já era demais, e 11, aí ele dizia: vocês vão pagar por isso, porque eles emprestaram dinheiro àqueles pobres que não tinham, sabe, um juro exorbitante. Deus não condenou o juro, não, até ele disse isso, Jesus disse: porque não emprestasse naquela parábola o meu dinheiro, e eu recebia com juros. Não é pecado receber um juro de dinheiro que alguém tem que eu vou emprestar, mas agora com juro que seja razoável. Então Deus não vai condenar isso, porque é justo alguém pagar mais, porque o dinheiro estava para negociar. Então, irmãos, nós que somos cristãos, quando vir alguém e você podendo dar um pão dele, porque Deus vai contribuir para você. Deve as pessoas também. Eu já vi em Natal, na igreja do Natal, quando eu trabalhava lá, não era pastor, mas ajudava os pastores lá, pessoas que vieram e receberam feira na Santa Ceia. Pastor Deus, quando foi no outro mês já vieram, pastor, graças a Deus não precisa mais não. Olha, aí é uma pessoa que é. Eu já estou trazendo hoje, já estou tentando emprego esse mês. Eu já estou trazendo o tio hoje para você. Olha, tá vendo?
Porque eles receberam justamente a pressão. Agora depois também não ficar querendo ele caladinho, né, irmão? Estou caladinho aqui, eu vou receber até o fim. Não, eles foram diferentes. Vamos ver agora aqui, irmão. Aonde foi que é? Não lembro até o... Lê o outro aqui, irmão. Depois já vem os outros irmãos aqui. A pobreza magicamente extinta. Vamos ver o que ele diz aqui. Esse assunto é que é interessante. Vamos. E acompanha a lição aí. O segundo item do segundo tópico. O 2 do segundo item do segundo tópico. Os empregadores da prosperidade Escuta isso aí. indicam que as dificuldades financeiras são o resultado de uma vida sem Escuta fé. aqui que ele escreve. Impede-se, pois, que o crente só é pobre se quiser, já que é o único responsável por sua situação financeira. Meu Deus do céu. Alguns mulheres, distorcendo a palavra de Deus, chegam a afirmar que a pobreza é do diabo. Isso, porém, nada tem a ver com o ensino da Bíblia. Pedro, João, por exemplo, não era rico, Escuta isso aí. mas com fé, suficiente para realizar grandes milagres. Atos 3 e 6. Vejamos um interessante caso de Paulo, que, embora nada possuísse, enriquecia a muitos com o Evangelho de Cristo. Olha aí, segura nesse compromisso aí. Então você já veio aqui sem precisar mais delonga para a gente correr, que é a hora do passado. Eles pregam. Se você não tem nada, vive sofrendo financeiramente, porque não tem fé. Isso maltrata um ser humano. Crente, fiel a Deus, que está todo Deus do Senhor e ainda esperando na providência de Deus, só que está esperando mais a fé. Eu já orei muito a Deus. Pode acompanhar aí. E Deus demorou me dar a bênção, mas me deu. Então não foi falta de fé minha. E eu não tenho a fé com mais poder do que Deus. Mas eles seguram isso. É um perigo. Você dizer a fé, e na fé ele acha que não vem de Deus. Pelas ações são mediante a fé, e não vem de voz de quem? É dom de Deus. Então, irmão, se é dom de Deus, a fé não existe em mim sem que Deus também coloque essa semente da fé. E que eu sim procure cultivá-la. Sem cultivá-la, ela não vem. Não permanece. Mas esses homens fogem da Bíblia. Deixa esses homens de Deus para trás. João, Pedro, que faziam milagres. Para que riqueza maior de uma pessoa que estava como coxo, paralítico, pedindo esmola. E ele tirou do sofrimento tanto que pediu esmola, né, irmão? E também curou e salvou. Um milagre. Então ele não vai sair, eles deixam passar. Você não tem fé, você está em pecado. Espiritualmente você está arrasado, tem alguma coisa errada. Isso eles pregam todo dia na televisão. Eu escuto o que é certo, eu apoio, e o que não é, eu deixo para lá. É assim, eu digo aos irmãos. Ninguém poder ver televisão, nem valsa pilha, ninguém. Deixa Deus fazer lá. Se está curando, está curando. Se tem alguma coisa errada, deixa para lá. Deus vai. E o que ele está certo, eu estou olhando. O que não está, eu digo aqui, não, fuja. Pronto. É como um peixe. Você come com as espinhas? Então você olha o que ele está falando certo, que está na Bíblia, você sabe que ensina a todo dia, e o que não é, você julgar lá. E quanto a julgar eles, também não para não. Deixa. Vamos deixar para lá. Só não vamos para lá, porque não precisa a gente sair daqui para tu, vai para a igreja do pastor Valdir, isso nós já temos a nossa igreja. Mas deixa isso para lá. Nunca. Jesus disse isso aos discípulos, que eles estavam expulsando os demônios, aí foi ele disse, ei, eu faço isso mais não, vou parar. Aí eu cheguei, ei, nós empatamos, proibimos duas pessoas ali que estão expulsando os demônios, mas não conosco. Eu já disse, por que você fez isso? Olha o perigo da gente para a obra de alguém e ser lutado contra Deus. Aí ele disse, porque você não seguia conosco, ele disse, não vai ainda. Porque não há quem esteja ao mesmo tempo do meu lado, por mim, seja contra ele. Deixa. Então deixa lá. Um dia Deus sabe o que era que estava certinho. Né? A gente siga o nosso caminho. Não vamos sair daqui para ir para lá. O erro está em a gente deixar aqui para lá. Não tem que ver. Então lê o resto aqui. Então, eles pregavam o Evangelho de Paulo, mesmo sendo pobre, mas possuía riqueza. Há muito com o Evangelho. E enriquecia muito com o Evangelho de Cristo. Veja agora o resto desse texto. Cuidado. Cuidado, não seja impaciente Escuta isso para aí. tornar-se rico. Isso é um perigo. Veja o que recomenda o apóstolo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
A estrebanha que oferece enriquecimento mágico torna o crente instável, tolo e avarento. Não precisamos desses artifícios, pois temos um Pai que zela pelo Aleluia. Glória a Deus. Sejam vossos costumes sem avareza, concentrando-vos como o que tem, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, se o Senhor diz na sua palavra que Ele não nos deixa nem nos desampara, ainda que a gente fica sofrendo, fisicamente falando, ou padecendo com necessidade, espere que Ele não nos desamparou. Cuidado com aquele sistema de querer ser rico. Querer ser rico é alguém que não tem. O rei Salomão fala isso em Provérbio. Há alguém que queira ser rico no céu. E alguém que quer ser pobre, sabendo que é pobre no céu. Está mentindo também. Quer ser pobre, é só um desgraçadinho, não tem nada. Anda até com a chinela quebrando, saindo do pé, para não comprar com o dinheiro guardado. O ladrão vem e carrega tudo. Também é uma desgraça também. Você tem da planta direito, ande. Agora tem o cara que quer ser rico sem ser. Andando, pisando, o sapato chega a brilha. Não tem um pau para dar lugar. Ou então querem, no outro ponto de vista, querem enriquecer a força. Eu quero ser rico, eu tenho que ser rico. Aí entra no caminho, ou num patamar muito alto que não dá para ele. Inventa, investe num comércio sem poder, faz um empréstimo no banco e no fim não tinha nada para cobrir. Aí lá começa a vender, não dá certo e o banco vai pagar no fim. Quando você não tinha. Pode fazer um empréstimo no banco, mas se você já tiver com o definitivo, guardado. Porque se não tiver um dessa aquilo ali, você paga o banco que tinha, né? E não fica fácil. Mas se não tinha nada, hein? Não é um perigo? Eu já vi gente fazer isso. Entendeu? Então, cuidado. O homem diz, o homem de Deus diz aqui, 1 Timóteo 6:9, ele diz, cuidado, os que querem fazer isso, caem em laços do inimigo, com certas roupas inocentes. O crente tem que ir com o pé no chão. E aliás, mais eu ensino isso mais para a igreja, vamos com o nosso pé no chão mesmo. Não dá para fazer isso, não dá. Pronto, vamos parar. Vamos à frente que a hora está passando. Já foi ensinado aqui, que Deus cuide de nós, Ele é um Pai zeloso e cuide de nós. Não importa com alguém que diga que você está isso, não vá na conversa dele. Não vá. Siga a palavra de Deus. Vamos lá, irmão. A vida abundante não superestima o corpo nem nega a alma. A vida abundante é equilibrada. Concernente aos bens materiais, como deve ser a nossa postura? Em Provérbios encontramos uma recomendação. Escuta isso aí. Que, apesar do tempo já transcorrido, continua sempre atual em suas meditações. Agur roga ao Senhor. Escuta o que esse homem diz. Duas coisas te pedi. Não mate, negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção, para que, porventura, de fato, te não negue e diga, quem é o Senhor? Porque, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Esse equilíbrio leva-nos a ter uma vida abundante em Cristo, que, aliás, ensina-nos a rogar ao Pai o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha, pode olhar que Jesus ensinou uma coisa interessante aos discípulos. Quando você orar, ore assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui prova que a gente não deve estar preocupado demais com o de amanhã. Já. A gente pede, mas pedir o pão de cada dia. É como que ele quer dizer, não tenha ganância demais, porque eu vou cuidar de vocês. Peça só bastante, que cada dia vai chegar. E Agur disse isso. Não me dê a riqueza para que eu de rico vou alegar o teu nome e dizer quem é o Senhor. Quem é? Como os homens ricos diziam e orgulhosos e avarentos. E que empobrecendo não vinha, não reportar e lançar a mão do nome do Senhor, dizendo, eu furtei por isso e porque isso e aquilo outro. Não. Ele pediu, eu quero que tu me sustente com o pão necessário e as coisas que eu possa
Não está, ele queria dizer, em outras palavras, eu creio que ele queria dizer, eu não sempre pensando nas pessoas, pedindo as coisas a ninguém, eu olho para a minha casa e tenho as coisas necessárias para mim. E eu viver equilibrado. Tá bom, para eu nem blasfemar do teu nome, nem negar o teu nome. Porque eu já vi pessoas pobres blasfemando. Aperreado chegou a blasfemar. E eu até aconselhava, não diga isso não. Tenha calma, porque Deus, não, mas isso é uma desgraça. Deus não olha mais para mim. Aperreou-se, então eu tinha medo de ele, como ser humano, cair nesse laço de falar assim. Ele disse, me dê o necessário, Senhor, que eu estou satisfeito. Então, igreja do Senhor, eu não tenho ainda casa de morar, tenho só um terreno lá com os padres levantados para mais fechado. Não é bom, era bom que já possuí isso. Já possuí, mas joguei fora e Deus me castigou. Possuí assim. Assim que cheguei em Natal, há muitos anos atrás, minhas meninas, daí ia nascer, a Gracilene, só tinha Denise, Sonária, pequenininha, manhã. Deus me deu uma casa boa no conjunto todo. Eu aperreado, com umas contas, vendi minha casa no canto do bom, no centro do conjunto Santa Catarina, em cima hoje, no Carrefour, em cima. Nordestão, assim, bem pertinho, vai a pé. Hospital encostado, que eu não gosto de citar, mas se diz que é bom porque não fosse uma pessoa está doente, não vai se dizer que está mais perto. Colégio grande também, tudo arredondado. Parada de ônibus encostado, vendi a casa. Aí Deus me castigou. A certo que eu pedi para dar uma conta, e aperreado. Mas eu podia ter aguentado mais e quis pagar a conta e não vender a casa, que é o pior erro. Você vende, acaba o dinheiro, no fim a casa não é irmão, não é nem nada. Então fiz uma casa, irmão, feito com uma sede, feito que está aqui, beleza, terreno grande, fazer uma mansão, casa, beleza, garagem, carro. Hoje, se eu fosse vender, eu vendia por 200 mil reais essa casa lá. Eu comprava outra boa no outro canto e ainda ficava com dinheiro para comprar um carro zerado no outro. Bem, aí hoje, estou ainda no aperto, mas eu sei que Deus ainda consegue me levar. Olheiro, digo todo dia, sem eu reclamar não, por me desce. Com facilidade. Bem me veio, me inscrevi, que uma semana depois a senhora não saiu, eu mesmo fui trabalhar lá. Então eu perdi. Mas não estou aperreado, se eu parar assim, Senhor, eu estou comendo todo dia, ainda tenho roupa para vestir, um sapato para calçar. Amém. Amém. E assim vou vivendo. O meu negócio é o tesouro do céu. Eu não quero perder esse tesouro, porque é eternamente. Os homens se enganam aqui, tem tudo aqui, lutando e parece que pensa que nunca vai deixar nada. Pouco dia morre, deixa tudo, os filhos às vezes são desmantelados, acaba tudo. Não estou dizendo que alguém não consiga. Lute para arranjar alguma coisa. Lute nos seus estudos. Eu não pude estudar os estudos completos, apenas um pouquinho, mas vocês que estão estudando, lutem. Agora nunca deixe a faculdade atrapalhar vocês. O que for nocivo, fique calado. Não discuta com o professor, que não adianta. Só não aceite para guardar dentro de você. Quando o professor ateísta, materialista, vem com a tese, você pode até pregar para ele, não quer mais, não pode matar o professor, porque é seu professor, deixa para lá. Você só não vai comer aquilo que está passando, porque você já conhece a palavra. Amém? Então, foi o que este homem fez, então nós devemos fazer também como adulto. Me dê o necessário, para que eu não venha empobrecer e blasfemar do teu nome. Vamos ver agora, você já leu, você quiser. Vamos agora, irmão. Quem vai ler agora, ainda tem aqui a vida, essa que você já leu. Agora o bem-estar físico e emocional. Leia aí, irmão, de novo. Você está falando, leia. Depois manda emocional. A busca pelo bem-estar físico tornou-se a principal obsessão de nosso tempo. Tudo agora gira em torno do corpo. Preste atenção. Para a maioria das pessoas, é mais importante queimar as toxinas do corpo do que expurgar os pecados da alma. Amém. Desse jeito. Já não se pensa na realidade, pois pós-morte, nem no juízo final. Vive-se unicamente para o prazer de um corpo, que é pó, e torna-se a pó. No entanto, o que faremos quando formos chamados a prestar contas a Deus? O que faremos? Parece que o que faremos? Se a gente hoje só quer o bem-estar do nosso corpo, queimar as toxinas do corpo, que é
substância tóxica. Não adianta você queimar tudo isso e deixar o corpo lindo, bonitinho, mas se ele um dia vai se tornar pobre e não preparar a vida espiritual diante de Deus. O importante é você ter esse cuidado, alguém que faz academia, ou fazer isso aqui no outro. Tudo bem ficar uma pessoa um pouco mais decente, que hoje em dia o povo também trabalha mais lá fora mas não se esquecer do bem-estar espiritual. Entendeu? De estar na casa do Senhor, de examinar a palavra dele, de orar, e fazer o que o Senhor manda fazer, para que o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual seja limpa e tenha saúde. Não adianta o nosso corpo saudável fisicamente, mas espiritualmente não, completamente cheio de tanta rapina, de tanta coisa. Diante de Deus um dia, nós não vamos se apresentar como é para se apresentar. Ele vai nos chamar e vamos ser decepcionados. Lê o restante aqui. É claro que devemos cuidar, escute bem. É claro que devemos cuidar do nosso corpo, que, segundo a Bíblia, nos ensina, é o templo do Espírito Santo, mas tudo sem obsessão e sem paranoia, pois de Deus temos esta promessa, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paranoia, nós sabemos que é problemas psíquicos que tomam a forma de um delírio sistemático. Se nós não temos cuidado, nós vamos entrar em sistema psíquico com esse sistema. Se a gente não deve deixar entrar isso em nós. Continuar cuidando sempre do nosso corpo, tomando remédio se precisar, porque precisamos até trabalhar para caso seja precisando de saúde. Agora, sem obsessão. A obsessão é uma coisa tremenda. Ela age no nosso corpo de uma maneira que faz a gente deixar as coisas anormais, mais do que deve ser. Então, tem pessoas agindo aí anormalmente em coisas que não devia fazer. E por isso Deus não gosta, quer que a gente esteja equilibrado. O equilíbrio é muito importante. O bem-estar espiritual. Vou ler esse resto, irmão. A gente vai lá. Escute isso aí, o resto. O último. Bem-estar físico e emocional. Não, bem-estar espiritual. A teologia da prosperidade Essa é perigosa. semear em nossos arraiais, a ideia de que o bem-estar espiritual é irreconciliável com qualquer espécie de sofrimento. Está vendo o que ele diz? Se o crente sofre, é porque não é próximo. Portanto, de acordo com essa ótica, sofrer é consequência de uma enfermidade ou como resultado de um revés financeiro, demonstra decadência e falta de fé. Cuidado com esse ensino, é totalmente contrário à Bíblia. Então, eles dizem que realmente é decorrência de falta de fé e joga um bocado de coisa. Que você está, quer dizer, você está tudo errado. Por isso que você não está no bem-estar espiritual. Porque você precisa entrar na presença de Deus mais, ter a sua fé pura. Você não tem fé. Ele se acaba logo assim. Cuidado com esse ensino. É totalmente contrário à Bíblia. Lê o Salmo 34, versículo 19. Abre sua Bíblia rápido. Aprovar, para ver se é o que ele diz, não. Rápido, bem rápido. Agora se acabar, só falta 5 minutos para. Salmo, o quê? Salmo 34, versículo 19, o que é que ele diz? Ele diz que não é para sofrer, a Bíblia diz que sofrendo, mas Deus vai dar vitória. Vamos ver, vamos para a Bíblia. Eles não veem isso aí, não. 34, 19, vai? Não, 34 e 19. Não. 34, 19. Vai lá. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor o livra de todas. Então esses homens fogem da Bíblia. O perigo é isso aí, eles deixam isso assim. Aí diz que você, não pode sofrer. A Bíblia diz, muitas não são gente, mas o Senhor livra. Então a prova aqui é que o crente pode sofrer. Mas o Senhor, logo amanhã ou depois, está livrando. Mas ele não quer não. Eles fogem, distorcem a Bíblia, mas a Bíblia refuta a doutrina deles. O que é importante, por isso que doutrina falsa, eu não tenho medo dela. Ela pode vir do inferno, de onde for. Ela não me engana mais. Porque desde que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender. Falsos mestres nunca me enganaram. E hoje muito pior. Pode vir de onde vier. Eles não me enganarão. Porque eu vou logo para a palavra de Deus. Porque a Bíblia de Jesus disse que não tereis aflição. Se Jesus é quem disse, como ele disse que não é para ter. Então ele está distorcendo a palavra de Jesus. Se você só um versículo desse, não, você não aceita a doutrina dele. Aí lê o resto. E nós vamos ver. A palavra de Deus Vamos ver o do Salmo. Vamos procurar o 119, versículo 71. Irmão. Do Salmo. Irmão. 119, versículo. Pode ler, só ler o versículo. A palavra de Deus mostra que o sofrimento tem uma função pedagógica na vida do crente. Em outras palavras, Deus também nos ensina através das adversidades. Jó, por exemplo, sofreu não em decorrência de um pecado pessoal ou por possuir uma fé debilitada, mas para conhecer melhor a Olha Deus. aí. Paulo também tinha o sofrimento como um dos meios do Senhor lapidar a sua vida espiritual. Paulo também tinha. Agora lê o Salmo. Que foi-me bom se afligir. Lê. 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Foi-me bom. Mas antes do versículo antes, parece que é o 67, diz: antes de ser afligido eu andava errado. Aí ele no 71 diz: ele disse, eu já andava errado. Antes de ser afligido eu andava errado. Mas aí quer dizer, depois que eu aceitei, eu recebi um ensino, um sistema pedagógico, que é pedagogia significa ensinar. Alguém que ensina, ou que foi ensinado por alguém formado em pedagogia, foi ensinado para ensinar. Então nós devemos aceitar essa teoria pedagógica em nossa vida, que é ensino. Quem não quer pedagogia na vida, não quer ensino. Não quer. Pronto. Eu quero ser. A pedagogia do Senhor eu quero. Ele é o maior pedagogo que nos ensina. E ele disse, foi bom ter sido afligido, porque só assim eu aprendi a guardar os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, ser afligido não é pecado. Às vezes Deus está nos lapidando, nos provando como o ouro passa pelo fogo. O crente que não tem, diz, eu não estou por nada, eu sou uma bênção direta, só pronto para maravilhas, eu tenho medo dele. No dia que aparecer uma prova, eles fogem. Ao versículo 32. Sim. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro. Está vendo? Ele quer dizer, eu não tenho nada disso. Que alguém me diga que eu sou pobre, mas eu tenho a palavra da tua lei, minha boca, para mim está bom demais. Então vamos fazer a conclusão agora. Diz assim, a conclusão diz assim: a verdadeira prosperidade vai além da saúde, da riqueza e da fome. É ou não é? A verdadeira prosperidade. Ela se manifesta por uma comunhão íntima e estreita com o Senhor Jesus. Estreitamento aqui significa alguém que eu tenho uma amizade estreita com alguém muito chegado. E quando é larga, é muito distante. Que nos promete uma vida abundante. Não se impaciente, confie na suficiência, não é na insuficiência, na suficiência de Cristo Jesus. Ele jamais nos abandonará. Amém. Então, irmãos, aceite os ensinamentos da palavra de Deus. Esta lição nós terminamos hoje. Creio que Deus vai tocar em um dos nossos corações e que vamos aprender mais e mais e nos livrarmos das falsas doutrinas e refutá-las à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui falando. Eu acho que não estou, se eu for Mossoró, não vou ver ainda, mas eu chego antes, na hora da lição, já estou por aqui. É como é o nome aí, daquela comissão aí, como é a primeira revelação, para nós termos. A primeira aí, revela o Cristo glorificado, é a primeira lição aí, a nova, a primeira aí.
Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. É, né? Revelação de Jesus Cristo. A primeira, como está dizendo aí? Como está dizendo aí? Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Essa lição do trimestre segundo é, irmão, importantíssimo para nós. Toda porque ela fala no Apocalipse, um livro que alguém tem com perigo, não tendo ele, não. Se você ler o livro do Apocalipse, vai vendo que realmente, se Gênesis começou com a vida, e mostrando, aí Apocalipse termina com a nossa morada do céu. Castigo sim vindo, mas para o crente é glorioso, porque já não é mais o começo, é o fim e a entrada na glória. Amém? Que Deus abençoe, vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, agradecendo ao Senhor. Vou pedir para a irmã Francisca Flor, a nossa anciã aqui, orar ao Senhor, terminando esse trabalho tão maravilhoso hoje à noite. Domingo, grande culto, pregação, de manhã tem escola bíblica dominical das crianças. A irmã está vindo, ela está com o material lá que ela pegou. Acho que ela vai vir, não puder trazer, se quer pegar, o que puder trazer, traz. Viu? Antes lá, começa a falar um pouco de manhã, quer falar assim. Pronto, pode mandar isso aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, Salvador, estamos gratos a Ti. Muito obrigado, por esse Senhor. trabalho maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. Agora nos leve em paz, Senhor, para a humanidade. Nos dá uma noite Nos tranquila. abençoe, nos guarda, Deus, Senhor. A sorte é Uma você. noite de tranquilidade e paz, Senhor. Cada um. Nós te pedimos por essas bênçãos gloriosas em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.